Descubra o mundo fascinante da mediunidade. Desvende os segredos e maravilhas que a mediunidade oferece. Explore, junto conosco, as diferentes capacidades mediúnicas que há séculos encantam e intrigam a humanidade. Entenda como a percepção espiritual pode transcender os limites físicos e como a clarividência revela aquilo que está oculto aos olhos comuns. Descubra como os médiuns podem ouvir vozes e sons do mundo espiritual e como essa habilidade é usada para transmitir mensagens do além. Entenda fenômenos como materializações, levitações e outras manifestações físicas que ocorrem através da interação entre espírito e o mundo material. Estude as comunicações inteligentes que trazem mensagens e ensinamentos profundos, proporcionando uma conexão mais direta e consciente com os espíritos, as capacidades mediúnicas dos animais, como eles podem perceber e interagir com o mundo espiritual. Amplie seu conhecimento sobre o mundo espiritual e venha desvendar os mistérios da mediunidade. Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando nosso estudo básico de mediunidade. Para aqueles que não acompanham, estamos no nosso módulo 5, com o objetivo de compreender que a educação mediúnica é uma ferramenta facilitadora do aprendizado de sua reforma interior quando corretamente exercida. Esse é o nosso objetivo desde o início do curso. Então, o nosso tema ainda é o tema 23, Vidência e Clarividência. Nesta aula de número 63, no domínio da mediunidade. Então, vamos elevar nossos pensamentos e em prece, pedir ao Mestre Jesus que continue sempre iluminando nossos corações, que nossos anjos guardiões e protetores estejam presentes para que possamos fazer sempre o nosso estudo de forma correta dentro da doutrina espírita e possamos iniciar o nosso estudo de hoje. Obrigado, que assim seja. Vamos lá, então nós temos um assunto muito interessante para tratar hoje e vai abordar justamente esse livro, Nos Domínios da Mediunidade. Eu trouxe um pequeno trecho aqui que diz o seguinte: o assistente silenciou, porquanto a palavra de Silva se fez ouvir, recomendando aos médiuns observassem, através da vidência e da audição, os ensinamentos que porventura fossem naquela noite, ministrados ao grupo pelos amigos espirituais da casa. Nós temos aqui um trecho. No final, eu vou deixar para vocês, como sempre, os livros que nós utilizamos aqui, as referências, são livros espíritas, a própria codificação, que a nossa base é o Livro dos Médiuns e a apostila da Federação Mediunidade, Estudo e Prática. Tá? Então nós temos, dentro dessa nossa análise de hoje, a interpretação desses fenômenos da vidência e clarividência. É lógico, não poderia faltar uma informação importante de Joana de Ângeles. E ela fala sobre os adolescentes, o adolescente e os fenômenos psíquicos. Eu vou ler um trecho aqui do livro, que é um livro muito importante também. Vocês vão, no final do nosso estudo, vocês vão poder anotar a referência, que ela fala sobre a infância e a liberdade do espírito. Diz o seguinte: na infância, porque ainda em fase complementar da reencarnação, o espírito desfruta relativa liberdade, que lhe permite mais amplo contato com a realidade causal
aquela que diz respeito ao mundo de onde procede. Nós vemos aqui Joana trazendo até nós uma explicação bem plausível, uma explicação muito simples, que facilita a nossa compreensão desses fenômenos. Nós sabemos que perdemos esses graus de liberdade, né, conforme diz na doutrina, que cai um véu do esquecimento, que o espírito ao reencarnar. Mas esse grau de liberdade que nós tínhamos quando no plano espiritual era muito maior do que agora. E quando na infância e na adolescência, Joana vem nos trazer essa informação de que esse grau ele ainda é um pouquinho maior do que quando em adulto. É claro que para alguns em especial acabam por manter aqueles fenômenos mediúnicos que se apresentam, uma vez que fazem uso, permanecem fazendo uso, estão sendo direcionados. Isso é algo importante para se falar aqui. E nós vamos ver isso. Ela diz aqui: esse lugar permanece acessível ao seu trânsito e às impressões mais fortes que dele são trazidas exteriorizam pelo corpo físico. Eclodem então nessa oportunidade os fenômenos paranormais, propiciando as faculdades da clarividência e da clareaudiência. Particularmente, e sob mais direta indução dos espíritos desencarnados, outras manifestações de natureza mediúnica propriamente ditas. Então nós temos não somente essas, vamos dizer assim, esses fenômenos mediúnicos, né, da clarividência e clareaudiência, despertam outros fenômenos. E nós vamos descobrir aqui, através do relato da Joana, mais referente à clarividência e à clareaudiência. Tá? Então, continuando, ela ainda nos traz mais informação e diz o seguinte: considerando-se, porém, a sua falta de estrutura psicológica, porque ainda é um adolescente, né? Ou está na fase da infância ainda. Então, considerando, porém, a sua falta de estrutura psicológica, porque em fase de desenvolvimento orgânico e psíquico, ela não deve ser encaminhada para experimentações paranormais, auxiliando-se-lhe, entretanto, mediante os valiosos e oportunos recursos específicos da oração, da água magnetizada, das conversações edificantes, como terapia própria para a sua faixa de idade. Nós vemos o cuidado que a Joana tem nessa orientação, para que não esqueçamos que ainda se trata de um ser que não está na fase adulta, um ser que ainda está em desenvolvimento orgânico e psíquico. Então, no período de adolescência, porém, em pleno desabrochar das forças sexuais, a mediunidade se apresenta pujante, necessitando de educação conveniente e diretriz adequada para ser controlada e produtiva. Veja quanto estudo nós precisamos fazer quando falamos de mediunidade dentro da doutrina espírita. Por vezes, nós acreditamos que bastaria ler o Livro dos Médiuns, esquecendo que Kardec nos trouxe também muita informação no seu laboratório, que era a Revista Espírita, e também no Livro dos Espíritos. Os Espíritos, eles nos dizem, praticamente nos dizem, que devemos continuar fazendo nosso estudo, fazer nossas descobertas, é claro, dentro de um critério. Que critério é esse? O mesmo critério que Kardec se utilizou. Com o mesmo crivo, nós precisamos prestar atenção nessas situações. E aí vem as psicografias desses espíritos através das instruções de Emmanuel, Joana de Ângeles, André Luiz e tantos outros espíritos que aparecem,
que nós temos nas psicografias diversas. Então, Joana ainda conclui, vamos ver aqui o que ela diz, nos traz mais aqui sobre esse assunto. Então, no momento em que a glândula pineal libera os fatores sexuais complementares e as demais do sistema endócrino contribuem para o desenvolvimento da libido. A primeira, que era veladora da função genética, transforma-se num fulcro de energia, portador de possibilidades de captação parapsíquica, que dá lugar a uma variedade e gama de manifestações. Então, a explicação, dentro dessa fase onde se liberam os fatores sexuais, nesse período, em pleno desabrochar das forças sexuais, a primeira, que era a veladora da função genética, se transforma num fulcro de energia, portador de possibilidade de captação parapsíquica. Está aí a explicação de Joana de Ângeles, uma explicação muito importante. E nós podemos já fazer uma avaliação disso tudo que nós lemos aqui. Primeiro, tratando da infância e a liberdade do espírito, porque é justamente nessa situação que nós temos esse grau de liberdade um pouquinho maior do que aquele que nós temos na fase adulta. É claro que ainda tem esse véu, senão seriam revelados tudo que o espírito consegue fazer lá no plano espiritual. Mas nós temos essa fase complementar da reencarnação, conforme são palavras de Joana, que durante a infância o espírito ainda está no estágio complementar e desfruta de uma certa liberdade, uma liberdade relativa. Então não é que todos os jovens, todos os adolescentes vão possuir esse mesmo grau de liberdade. É relativo ao espírito. Nós sabemos que, já falamos aqui de escala espírita, das condições morais de cada espírito. Estão relacionados muito mais a isso, ao processo evolutivo de cada um. Então nesse período vai permitir um contato mais amplo com a realidade espiritual e o mundo de onde o espírito procede, de onde nós viemos. Sem falar que quando há essa possibilidade, dentro dessa reencarnação, de desfrutar dessa liberdade relativa, um pouquinho maior do que dos outros encarnados, nós vemos esses fenômenos paranormais na infância ou na adolescência. Então as impressões mais fortes do mundo espiritual vão se manifestar ali no corpo físico, vão resultar em quê? Em fenômenos paranormais. E nesse caso que nós estamos estudando, como a clarividência, a clareaudiência. É claro que existem outros fenômenos, mas nós estamos falando desse. Então, além disso, sob a indução dos espíritos desencarnados, outras manifestações, então, podem ocorrer. Nós estamos falando de manifestações mediúnicas. E não esquecendo que dentro dessa fase da infância, dessa liberdade de espírito, existem também as limitações psicológicas, porque é um indivíduo ainda em formação, porque falta o que? Estrutura psicológica na infância. E o que a Joana fala que não é aconselhável que as crianças sejam encaminhadas para experimentações paranormais, porque em vez disso, o que nós devemos fazer? Nós devemos auxiliá-las sim com recursos, com oração, com água magnetizada, conversações edificantes, que são adequadas sim à sua faixa etária. Não podemos esquecer disso. Joana falou mais sobre essa fase do desenvolvimento mediúnico, que as forças sexuais e a mediunidade, elas estão ali presentes. Então, durante a adolescência, as forças sexuais, elas vão desabrochando, a mediunidade se torna mais evidente a cada passo. É um período que necessita de uma educação conveniente, uma direção adequada para que a mediunidade seja controlada e produtiva. Porque aí nós vamos saber se ela vai ser mantida, como no caso do Divaldo, no caso do Chico, que se manteve, porque eles tinham um trabalho a fazer, um trabalho a cumprir.
Então eles acabaram por ter essa direção. Imagina que não foram muito bem naquele período da infância encaminhados, porque não existia ainda muito dessa compreensão, ainda não estava tão divulgada assim a doutrina. Até mesmo hoje pode ocorrer, porque existem outras religiões, famílias em outras religiões, que podem acabar achando que isso seja uma perturbação, né, uma obsessão, um transtorno mental, né? Sempre acontece. Mas nós vemos, Joana traz para a gente aqui, conforme nós já estudamos, fizemos estudos passados sobre a glândula pineal, ela fala que ela libera esses fatores sexuais complementares. Então, juntamente com outras glândulas do sistema endócrino, vão contribuir para o desenvolvimento da libido. E vai se transformar num fulcro de energia que isso vai possibilitar a captação parapsíquica. Vai resultar numa variedade de manifestações mediúnicas. Nós sabemos que a comunicação vem toda através aí desse processo. Então, o que nós podemos refletir? Vamos ver aqui, com relação a essa situação. Que Joana nos mostra essa importância de compreender as fases do desenvolvimento espiritual e orgânico de uma pessoa ao considerar a prática mediúnica. Então, a infância, com sua maior liberdade espiritual, deve ser tratada com cuidado. Evitar experimentações paranormais, enquanto na adolescência, com essas mudanças hormonais e sexuais. Ela requer uma orientação adequada para que a mediunidade se desenvolva de forma equilibrada e produtiva. Nós nem sempre vemos essa situação ocorrer. Então, meus amigos, nós vemos o quanto que é importante fazermos os estudos, prestarmos atenção nessas instruções de Joana, André Luiz, Emmanuel, outros espíritos não menos importantes que nós temos, através das psicografias, e que nos trazem muita informação sobre isso. Nessa questão, né, que nós trouxemos aqui, foi para lembrar que existe essa condição na adolescência. Existe essa condição que pode nos trazer complicações ou benefícios. Vai depender justamente de como nós empregamos aquilo que nós estudamos dentro da doutrina. Que ela fala ali, oração, orientação, dentro, adequada àquela idade, àquela situação que se encontra ali o indivíduo. Orientação para que não haja um exagero do uso daquela mediunidade que pode causar um problema no organismo. A criança ainda está em formação, o adolescente ainda não se formou totalmente. E são fenômenos paranormais que podem ser continuados, vamos dizer assim. Tá? Nós temos aqui ainda mais uma informação de Joana, que ela diz o seguinte: é expressiva a relação dos adolescentes que foram convidados a atividades missionárias através da mediunidade, confirmando a existência do mundo espiritual e o seu intercâmbio incessante com criaturas humanas que habitam o mundo físico. Nós temos, então, casos assim diversos, não termina por aí. Tá? E casos que já ocorreram no passado. Vamos ver o que Joana tem para nós aqui sobre esses casos que já ocorreram no passado, que reforçam essa teoria. Ela fala sobre Joana d'Arc, por exemplo, que aos 14 anos de idade manteve demorado diálogo com espíritos que se diziam Miguel Arcanjo, Catarina e Margarida, considerados santos pela Igreja Católica, que a induziram ao comando do desorganizado exército francês para as lutas contra os ingleses, culminando com a coroação de Carlos VII em Reims,
que a abandonaria depois ao próprio destino de Marte. Foi um caminho pesado que ela seguiu desde os 14 anos de idade. Bernadette Soubirous, aos 14 anos, na gruta de Massabielle, em Lourdes, na França. Teve 18 contínuos encontros com uma entidade luminosa que lhe afirmou ser Maria de Nazaré. E 3 crianças na gruta de Iria, em Fátima, Portugal, igualmente mantiveram contato e dialogaram com outro ser espiritual que informava ser a mesma Senhora Maria de Nazaré. Você veja que são todos adolescentes. Catarina e Margarina Fox tornaram-se instrumentos de comunicações lúcidas com o mundo espiritual em Hydesville, nos Estados Unidos, e inauguraram a era nova para a comunicabilidade com os seres além-túmulo. Infelizmente, a maioria dos americanos se utilizaram disso para outros propósitos, né? Mas hoje nós temos, o que nós podemos dizer sobre essa transformação lá na América do Norte, através da chegada das federações espíritas, né? Muitos brasileiros retornaram para lá, auxiliando nesse processo de divulgação do espiritismo e trazendo esses fenômenos que antes eram utilizados, assim vamos dizer, entre aspas, né, vulgarmente utilizados, trazendo para dentro da doutrina e dando as orientações corretas, né, conforme a necessidade para cada um. Joana ainda fala que Allan Kardec desempenhou o estudo e estudou, né, as excelentes mediunidades das adolescentes. Allan Kardec acompanhou e estudou as excelentes mediunidades das adolescentes irmãs Boldin, Aline Carlotte, de Jafé e de Hermane Dufox. Então, que contribuíram expressivamente para as incomparáveis páginas da ciência, filosofia e religião que constitui a codificação do Espiritismo. Veja a utilização da mediunidade nessa fase da infância. Allan Kardec tomou todos os cuidados e fez uma utilização, né, dentro dessa direção do Espiritismo. Florence Cook também, com 14 anos, buscou o apoio do notável físico Sir William Crookes em Londres para que estudasse e investigasse exaustivamente, produzindo extraordinárias manifestações de ectoplasmia, nas quais se apresentava materializado o espírito Kate King. Esse é um outro detalhe importante que muitos não observam dentro da ciência, porque dentro da ciência, eu que já estudei física, na faculdade fizemos muitos experimentos de laboratório de William Crookes. Ele foi bastante estudado dentro do laboratório de física, mas com experimentos de física, e não fomos informados desse trabalho dele dentro do espiritismo com essa menina, porque a ciência tenta esconder essas revelações que grandes cientistas da época descobriram, porque a influência da Igreja Católica na época também. Como até hoje, parece que os grandes cientistas que tentam fugir dessa necessidade que é se espiritualizar, porque muitas respostas estão no plano espiritual e não aqui no plano material. Mas, como nós já vimos, estão sempre caminhando dentro disso. Ela fala mais ainda, Joana traz que Daniel Douglas Home, desde os 10 anos de idade, tornou-se admirável médium de efeitos físicos, havendo sido investigado demoradamente por eminentes cientistas que lhe autenticaram as faculdades mediúnicas, o mesmo que fizeram inúmeras cortes europeias pelas quais passeou a sua paranormalidade. Então, desde os 10 anos de idade, então já pegou não só a adolescência, pegou a fase da infância. Nós vemos aí uma mediunidade bastante expressiva nesse caso, né? Como eu disse, existem outros espíritos que trazem informação
Hoje não vamos pegar de todos, trouxemos Joana de Anjos, mas vamos analisar um pouco uma fala de Emmanuel também, dentro desse assunto, desse mesmo assunto, que ele diz o seguinte: quem deseja, pois, realizar aquisições psíquicas de clara evidência com proveito nos celeiros da vida, guarde a pureza no coração, a fim de que a pureza, em se exteriorizando através de nossos sentidos, nos regenere o mundo emocional, reajustando o nosso idealismo, equilibrando os nossos desejos na direção do bem infinito. Olha que mensagem linda de Emmanuel. Nós precisamos sim fazer proveito, mas guardando a pureza no coração, porque nós precisamos nos regenerar dentro desse mundo emocional, dentro do nosso mundo, nossa evolução. É o objetivo, nós caminharmos sempre nessa direção do bem infinito, conforme ele coloca aqui. E essa frase, nós podemos analisar ela também. Conforme fizemos com Joana, nós podemos ver que a mediunidade, a percepção espiritual e o equilíbrio são necessários para lidar com essa evidência, com a clarividência. Porque, segundo Emmanuel, aqueles que não se recordam, não entenderam ainda, nós já estamos falando sobre clarividência, que é ver além do mundo físico, e a clareaudiência, que é ouvir além do mundo físico. Mas Emmanuel também reforça que nós não podemos, nem devemos exceder excessivamente essas aberturas para o mundo, para o plano espiritual, porque isso pode desestabilizar o médium e ferir a ordem natural. Nós já vimos em estudo passado, isto feito dentro de um ambiente seguro, dentro do centro espírita, com a ajuda não só dos médiuns aqui no plano material, plano físico, mas de espíritos superiores também ali protegendo esses mecanismos, esses aparelhos, né, mediúnicos daquele que está se utilizando. Então, um adolescente, uma criança, né, ainda na infância com mediunidade, tem que se tomar muito cuidado. Precisa de muito equilíbrio e dosagem, conforme Emmanuel nos diz, né, porque essa esfera dos espíritos reencarnados, né, que nós estamos, é necessário dosar essas observações. Para quê? Para manter a harmonia. Sem essa harmonia, fica complicado. Tudo acaba por seguir um caminho errado. Então, uma comparação que Emmanuel acabou fazendo ali com o aparelho radiofônico, que é analisar os sinais e fazer uma sintonia. Então, dentro dessa análise do que vem, que o médium recebe, a criança ou o adolescente recebe, é como um rádio terrestre, porque precisa filtrar essas ondas que vão captando, que são muitos espíritos ao nosso redor, mais atrasados do que nós, ou tão atrasados quanto nós, e outros mais elevados, que tentam manter a ordem. Então nós captamos todas essas ondas, e para manter a qualidade da transmissão, o médium deve selecionar as influências que recebe. Evitar o quê? O desequilíbrio, quando tenta processar todas as solicitações ao mesmo tempo, que eles vão enxergar aquele canal aberto e vão querer se utilizar. Então não podemos fazer assim sem estudo, sem preparo, porque senão você vai acabar conversando com aqueles que são mais atrasados, que podem até causar uma obsessão. Imagina uma obsessão desde a infância. Seria um trabalho muito árduo para os espíritos superiores, para os médiuns, para conseguir resolver esse problema. Nós temos aí, então, devido a isso, a essa quantidade enorme de espíritos querendo se comunicar de diferentes formas, uma variabilidade de percepções que podem ocorrer nessa fase. Então, são diferentes gêneros de mediunidade, conforme a Joana até indicou. E Emmanuel fala também. Então, cada pessoa possui um tipo de mediunidade, é uma maneira particular de utilizar.
Então vai depender do seu grau de crescimento mental e evolução espiritual, moral. Que analogia nós podemos fazer? A mesma que Emmanuel fez. É um modelo que pode ser pintado de diferentes maneiras, por diferentes artistas. Cada médium vai filtrar a mesma fonte de luz espiritual de maneiras diferentes. Se você receber uma tela e um pincel e tintas e pedirem para você pintar ali uma vasilha com frutas, laranja, bananas, você vai pintar de um jeito. Outro vai pintar de outro. Outro vai saber utilizar mais as cores, outro mais os detalhes. De repente você vai fazer um borrão. É de acordo com a evolução de cada um, da capacidade de cada um dentro daquele quadro ali, evolutivo, dentro daquela situação. É o mesmo caso com a mediunidade. Então, é necessário fazer uma sintonia perfeita, uma filtragem, que nem esse caso do rádio, que você procura a estação que você quer. São muitas estações de rádio chegando ao mesmo tempo. Vem tudo através de ondas eletromagnéticas pelo espaço. A antena capta tudo. Mas lá o equipamento do rádio, né, existem faixas, etapas de sintonias ali que você ajusta e escolhe a estação que você quer ouvir, a melhor estação, sem ruído, sem interferências, e que traga informações boas, não informações ruins. A mesma coisa com a mediunidade. Cada espírito vai sintonizar com certas forças espirituais e vai transmitir essas influências de acordo com a sua própria natureza de desenvolvimento espiritual. Então, o médium mais atrasado vai trazer somente espíritos atrasados, mensagens duvidosas. Por isso que tudo tem que ter o crivo da razão, tudo tem que ser analisado. Conforme nós fizemos no passado aí, aproveitamos e fizemos uma análise de uma mensagem do Chico, que foi muito bom analisar, e você vê o quanto são mensagens importantes que ele trazia, que ele nos trazia. E aí é bom para você treinar e tomar cuidado com as mensagens que você recebe. Será que são mensagens necessárias através dessa percepção mental? Porque esses sentidos físicos, elas vão vir através dos olhos, dos ouvidos. E são o quê? São complementos de uma percepção espiritual, que é essencialmente mental. Conforme nós vimos a Joana falar da glândula pineal. Então, é tudo processado ali dentro do nosso cérebro. Porque mesmo um cego e um surdo, ele pode desenvolver essas percepções. E aí precisam ser diferentemente educados. Convenientemente educados. Então, para cada um, vai haver uma situação. É preciso analisar, estudar. Precisa de mais de uma pessoa. Precisa ser um grupo bem coeso, bem envolvido com todas as situações. Não pode ser qualquer um. Nós temos exemplos científicos aí que são as ondas hertzianas, os raios-x. Elas são invisíveis ao nosso olho nu e nos ensinam que há muito mais além do que normalmente percebemos. E a mediunidade é a mesma coisa. Os cientistas podiam se basear nesses fatos para aceitar esse papel aí do cérebro e da mente, essa função do cérebro, que mesmo usando os órgãos sensoriais que realmente percebe, quem realmente percebe é a mente. O cérebro vai usar células para interpretar sons e imagens, mas é a mente que realmente vê e ouve. É aquela interação do perispírito com o espírito. O perispírito vai se conectar no cérebro humano, em pontos ali essenciais para que ele possa pegar as informações. Os nossos olhos vão se conectar ao cérebro, vão gerar impulsos elétricos, vai transformar essa imagem que nós vemos aqui em impulsos elétricos que vão chegar até o cérebro. O som também, nos nossos ouvidos, eles vão ser transformados em impulsos elétricos. Existe até equipamento hoje que estão desenvolvendo para automatizar quem perdeu a audição, coloca um equipamentozinho aqui que transforma os impulsos elétricos e coloca no nervo auditivo para transmitir esses impulsos e o cérebro poder interpretar.
o que está chegando ali e passa a ouvir de novo. Lembrando que nós vimos no tema passado a experiência dos sonhos, que durante o sono, mesmo sem a atividade dos órgãos carnais, a alma pode ver e ouvir, mostrando aquele grau de liberdade, né? Mostrando que a percepção é uma função da mente e não do organismo, do corpo físico. Só se utiliza do corpo. Quais seriam essas nossas limitações, então, aqui de encarnados, limitações humanas que nós podemos falar? A capacidade que é mais limitada por causa dos nossos receptores. Nós vamos, por causa desse véu, né, vamos dizer, esses graus de liberdade, apenas uma pequena fração dessas energias e dessas influências que vem do universo nós vamos captar. E precisa de desenvolvimento espiritual. Precisamos nos espiritualizar. Que a mente é como um ponto espiritual limitado. Ela vai se desenvolvendo com conhecimento, com amor. Essa vastidão espiritual que Deus criou para todos nós. Então, olha, o amor continua sendo a frequência, a expressão mais forte do qual nós precisamos nos utilizar para esse nosso desenvolvimento. Emmanuel fala da importância da prece, para a gente centralizar na prece. A Joana fala também essa importância de focar na prece, se preparar para servir ao bem. São formas de manter o equilíbrio, de direcionar corretamente as percepções mediúnicas. Então acho que nós podemos finalizar aqui e tirarmos uma conclusão disso tudo que falamos. A mediunidade, então, ela deve ser desenvolvida e controlada cuidadosamente. Olha a palavra aqui, cuidadosamente. A percepção espiritual ela é essencialmente mental e deve ser bem sintonizada e filtrada para evitar o desequilíbrio. E a prece e a busca pelo bem são fundamentais para o correto desenvolvimento mediúnico. Por isso, pessoal, sempre, desde o início do nosso estudo, a gente fala, é importante se espiritualizar, sim, mas precisamos do Evangelho de Jesus. É necessário estudar toda a doutrina, toda a codificação. Tem muitos que nem leram o Evangelho segundo o Espiritismo. Tem muitos que não gostam nem de ver o Evangelho, o Novo Testamento, os 4 Evangelhos. Tem as cartas de Paulo. São informações importantes. Fala-se, mas a Bíblia foi adulterada. Pouca adulteração e que existe vai influenciar em nós se nós temos a nossa visão espírita completa. Nós estamos dentro da nossa doutrina. Nós podemos ler, sim, o Evangelho de Jesus. É sagrado, porque vem de Deus. O ser humano mexeu em alguma coisa? Mexeu, mas veja, Emmanuel, tem o Evangelho por Emmanuel, ele traz praticamente todos os versículos dos 4 Evangelhos, mais cartas de Paulo e muito mais. E você pode ver que não houve tanta modificação assim. E aí ele traz as instruções para nos orientar, para que não fiquemos perdidos, para que o Evangelho não se perca. Sem o Evangelho de Jesus, sem os ensinamentos dele e as parábolas, nós não vamos caminhar. E aí, paralelo a isso, vem o Consolador Prometido, que é o Espiritismo, a mediunidade. Tudo se fecha ali, é um complemento. Foi Jesus que mandou isso para nós. Está escrito lá no Evangelho, que mandaria outro Consolador. Então não é para você jogar fora aquilo ali é super atual. Os ensinamentos de Jesus são muito atuais. Então, olha, nossas referências, finalizando aqui, nos domínios da mediunidade, foi o capítulo 12 hoje, pelo Espírito André Luiz. Adolescência e Vida, esse é o livro de Joana de Anjos importantíssimo. Foi o capítulo 19 que nós abordamos, essa parte da vidência e clarividência, que ela explicou os fenômenos aí dentro do desenvolvimento da evolução, né? A glândula pineal, essa parte sexual, adolescência e vida. Alma e Luz,
do Espírito Emmanuel, capítulo 18, foi esse último tema que nós, esse último trecho que nós lemos. Então, ficamos por aqui. Aproveitem bem o conteúdo, façam suas anotações, seus questionamentos, anotem, busquem nesses livros. São livros importantes, busquem dentro do livro dos médiuns. Não tem como dar desculpa, não tenho tempo de ler a codificação, não li ela toda, só li o livro dos espíritos, só li o livro dos médiuns. Você tem que ler tudo. Pega 15 minutos todo dia à noite e lê um trechinho. Quando você vê, já leu a codificação toda. É assim que se faz. Ainda tem a revista Espírita, que é o laboratório de Kardec. Será que você já leu todas as revistas? Não leu? Está perdendo tempo. Está perdendo a oportunidade de avançar no seu processo evolutivo. Então, espero encontrar todos no nosso próximo estudo. Dentro ainda... eu acho que nós estamos fechando aqui vidência e clarividência. Já vamos para o tema 24. Tá bom? Mas basicamente nós estamos tratando agora de situações que já falamos no passado, mas não tão detalhado assim. Nós já tínhamos falado sobre vidência e clarividência, mas agora nós detalhamos ela mais um pouquinho. Trouxemos aí essa preciosidade aí de informações aí de Joana de Emmanuel. Então, que Jesus esteja iluminando seus corações, seus anjos guardiões, nossos anjos guardiões estejam sempre presentes também, torcendo por nós para que possamos caminhar cada vez mais dentro desse caminho do bem e da regeneração. E possamos então nos encontrar da próxima vez, dando continuidade aí ao nosso estudo básico de mediunidade. Até lá. A mediunidade, segundo o Espiritismo, é uma faculdade que permite o intercâmbio consciente e responsável entre o mundo físico e espiritual. Ela possibilita a sublimação das provas por meio de superação da dor e das renúncias às paixões. Ao mesmo tempo, abre horizontes luminosos para a libertação total através do serviço aos companheiros, do caminho humano, gerando amor com os instrumentos da caridade redentora, dos quais ninguém pode prescindir.